Ah, não, já Pronto. entrou. Entrei. Ana, a Ellen tá querendo entrar. Vou liberar. Não. Não? Fala para ela tentar de novo. Vou ficar atenta aqui, Ok. tá? Pessoal, então eu vou acelerar aqui um pouquinho. Todo mundo acompanhando a tela, tá? Sim. Sentido etimológico da palavra. Então, ocupar um lugar, né? Essa coisa da obsessão significa ocupar um lugar. Pessoal, os primeiros estudos a psiquiatria, vocês sabem que é digamos assim, a caçulinha dentre as áreas da medicina. Então, os estudos dentro da saúde mental, no caso da psiquiatria da época, era muito vinculado aos alienistas. E aí eles começaram a fazer esses estudos em torno dessas estruturas vinculadas a esses rituais. E ali é que eles definiram esses quadros clínicos de pessoas que tinham muitos desses rituais ou que tinham uma verborreia muito grande. Verborreia, falar sem parar. Mas assim, parece que a pessoa nem respira. É muito rápido, muito acelerado e às vezes não dá para entender o que a pessoa está falando. A gente chama isso de verborreia, tá? E ela não consegue, essa pessoa não consegue parar. Ela até se incomoda com ela mesma, mas ela não consegue parar. Então, eles foram tentando identificar algumas características e aí eles se depararam com esta questão de pacientes com este tipo de características, tá? Aí, adentrando o universo da psicanálise, o Freud vai considerar a neurose obsessiva, né, como um conflito psíquico expresso por ideias, né, compulsivas, ou melhor, atos compulsivos e ideias obsessivas. Então, eu tenho algumas ideias e tenho a realização destas ideias. Eu tenho minha compulsão, que é criar esse tipo de cerimônia e executá-la, repeti-la frequentemente, tá? Isso pode ser da ordem do pensamento, isso pode ser da ordem dos sentimentos, tá? Então, até num certo nível, ok. O problema é quando isso vai se tornando muito forte e muito carregado de maus pensamentos, segundo a classificação do Freud, tá? E a pessoa, ela fica, ela com ela mesma, nessa ruminação mental. O que é ruminação mental? É esse termo mesmo, tá? Ruminação mental é ficar assim, não, você não deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Olha, agora vai, sabe, sempre fica se culpabilizando ou sempre dizendo de uma situação de fracasso ou de uma situação ruim, tá? Então, sempre ruminações com pensamentos negativos. A pessoa com ela mesma, não é o outro que diz. É ela com ela mesma. Só um minutinho que tem uma pergunta. Agora eu aceito, agora sim, aceitei. Aceitei a ela. Tá? Então, caracterizado, vocês podem anotar essa questão da ruminação dos pensamentos, dúvida. Geralmente são pessoas que têm muita dúvida. Não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre está com essas dúvidas. É muito difícil ter uma resolução, tá? Dificilmente são pessoas muito resolutas de pronto. Assim que tomam uma decisão, sim, mas até tomarem a decisão ficam sempre, né, vendo vários aspectos, e se for assim,
E se for desse jeito? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Então, ela vai se paralisando para tentar fazer uma sequência lógica, tentar entender várias situações, tentar entender o que pode ser feito, se não der certo, o que ela pode fazer. Então, ela vai gerando várias dúvidas até que ela tome uma decisão. E às vezes isso é muito sofrido para aquela pessoa, tá? Então são características, né? Assim, são pessoas com muito escrúpulo e muitas vezes elas têm ações bastante inibidas pelo pensamento e pela ação. Não dizem o que realmente pensam, não querem revelar o que realmente sentem. Tudo bem? Tranquilo? Faz sentido? Sim, senhora. Pessoal, compartilhar um vídeo com vocês. Ele é curtinho de animação, mas acho que mostra de uma forma bem simbólica, tá? Tenta entender um pouco simbolicamente o quanto que essa pessoa entrando nesse universo do NOC para o toque, o que que acontece? Professora, Oi, você colocou o vídeo? coloquei. Não tá aparecendo pra gente. Agora que vocês avisam, Ah, não, tá sim. Peraí. Nossa, eu não tinha visto, eu perdi tudo. Desculpa. Meu Deus, tô moscando aqui. gente, eu vou. O que a gente faz? Eu vou voltar rapidinho, tá bom, Paloma? Ai, gente, me perdoem. Não me odeiem. Espera aí que eu vou pegar desse ponto, tá bom? Ó, Tá o ótimo. abismo aqui, pronto. Obrigada. De nada, filho.
E aí, pessoal? Calma aí que eu peguei aqui no YouTube que tava travando o meu. No Muito meu, eu tô interessante. finalizando aqui no YouTube. Da hora. Muito legal, né? Claro que simbolicamente esse ir para o abismo, né? Mas várias características assim bastante presentes do toque, tá? Vocês veem como que parece que no início uma coisa tranquila, é uma pessoa tricotando, né? E aí vocês vão observando vários rituais e o quanto que ela se lança nesse abismo e que sem se cuidar ela vai modificar o ritual. Ela jogou, né, as agulhas, inclusive uma quebrada, né? E aí ela começou no movimento repetitivo daí com a tesoura, tá? Por quê? Porque a causa interna não foi trabalhada, foi trabalhado só a consequência, o ato de tricotar. Então, aquela pessoa que tinha um ato de roer unha, daqui a pouco ela não está mais roendo unha, mas ela começa a puxar fio de cabelo, de uma forma ritualística, tá bom? Então, que bom, eu gosto de curtas assim, que fica muito ilustrativo, né? E observem que em vários momentos parecia ela quase uma ninja, né? É, Quase né? Uma atleta ali, e a velocidade, uma competitividade, quase ali artes marciais acontecendo e ela mantendo o seu ritual, mesmo se colocando em risco, podendo adentrar nesse abismo simbólico, ela não abandonava o ato, né, repetitivo, o ritual que ela tinha se fixado em construir esse cachecol, esse cachecol, esse cachecol. Ok? Então, que bom que vocês gostaram. E o restante do pessoal também curtiu? sim. Sim, professora. Faz sentido, então? O toque deu para vocês entenderem que vai avançando? Uhum. Muito bem. Algumas especificidades para vocês, tá? Depois eu vou mais para o final mostrando algumas características, tá? Então vamos lá. Na época da descoberta da neurose obsessiva, ela era uma manifestação clínica isolada. Hoje a gente vê que ela pode estar associada a outros fatores, como a questão da própria ansiedade, tá? Então, o toque, junto com o TEA, transtorno de ansiedade, muitas vezes eles vêm associados, tá? Na época da psiquiatria um pouco mais inovadora, isso porque já tem mais de 100 anos, mas inovadora para aquela época, eles apontavam que era um quadro clínico isolado, tá? Foi graças ao Freud, né, que separou as instâncias psíquicas, neurose, psicose e perversão, e dentro das neuroses, a questão da histeria e a questão da obsessividade e compulsividade. Até que ponto alguns aspectos eram positivos e até que ponto eles poderiam ser patológicos, tá? Então, até que ponto essa obsessividade, compulsividade poderia ser de fato um estágio avançando para a loucura, tá? Isso é que eles apontavam para a época, tá? Hoje a gente entende que é um transtorno. Na época eles falavam que poderia avançar para esta fobia do tato. Caiu de novo, eu acho. Fobia é medo. Todo mundo tá aí, eu tô aqui. Meu Deus. Pessoal,
também. Voltou. Professora, Oi. o seu servidor da NET? É, Ah, porque toda vez que você não paga a NET, ela corta. então foi isso. Acho que todo servidor de internet é assim. Foi isso, foi isso. Ela não tem chance, professora. Não Pois adianta você querer argumentar. Olha, eu tô ficando incomodada, Matheus, querido. Deixa eu compartilhar. Não, professora. Se a senhora quiser, eu converso com a telefonista. Falo, ó, minha querida, a gente está passando por um vário problema da humanidade. Infelizmente, eu só vou começar a pagar o meu credista daqui uns 2, 3 meses. Pode ser? Pessoal, então vamos lá. Ai, gente, depois eu disponibilizo, tá? Eu já tenho, aliás, uma parte disponibilizada. Eu vou acelerar, caso não consiga, eu aciono vocês pelo Zoom do meu, daí eu não tenho a projeção, mas eu aciono vocês pelo meu 4G. Ai, ai, perdão. Pessoal, todo mundo aí, então? Eu aqui tô caindo e voltando, tá? Então, qualquer coisa, eu estou voltando, todo mundo aqui. Características, né? Mecanismos de defesa específicos, mecanismos do ego, quanto que nós usamos para a gente se defender de algumas adversidades do mundo externo. Então, deslocamento do afeto para representações distantes do conflito original. Ao invés de eu me deparar com realmente aquilo que me angustia, aquilo que tem a ver com a minha história de vida lá, de pequena, o que eu faço? Eu tricoto. Para dizer que eu preciso fazer esse cachecol. Então a gente desloca. Ao invés de eu dizer de uma situação de abuso, o que eu falo? O medo do cachorrinho. Ou do cachorro. Tá? O medo disso. O medo daquilo. Por quê? Porque é muito assustador eu me deparar com aquilo que realmente me angustia. Que é causa da minha doença, do meu transtorno obsessivo compulsivo. Entendem como funciona? Eu estou passando exemplos, tá, pessoal? Então, para quem não sabe a minha dinâmica, isso é um exemplo, tá? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, alguns dos mecanismos de defesa é esse. Ao invés de eu, de pronto, mostrar o que me aflige, o que tem realmente me machucado, me causado sofrimento, eu desloco para estas outras relações. Então, quando alguém fala assim, eu tenho pavor de palhaço, eu tenho pavor de cachorro, eu tenho pavor de borboleta, na verdade, isso é uma representação distanciada da real causa, tá? E a pessoa faz isso inconscientemente para se proteger. Ninguém quer ficar a todo momento recordando o que a deixa extremamente triste, né? O que a deixa extremamente em estado de sofrimento. Tudo bem, pessoal? Eu não sou muito fã de hipopótamo, professora. Então, provavelmente claro, ter receio, porque é um animal que não é tão dócil somente nos quadrinhos, né, nos desenhos, mas assim, é um animal extremamente perigoso, mas... Ele é safado, ele mata por esporte. Então. Pois é, Matheus, mas aí que está. Às vezes a gente fala, olha, tal, mas sem se afligir, é diferente daquela pessoa que fala, olha, falou a palavra hipopótamo, ela entra em pânico, né? Ela começa a se sentir mal, né, etc. Tá? Então, ela tem uma fobia. Olha, professora, eu tenho problema com aquele bichinho de 8 patas, pequenininho, preto aqui. Aranha? Aranha. Todo mundo, eu fiz
Todo mundo que não é da Barata! família fez o quê? Foi Ai, abrir a esse boca, né? bichinho aí. Vocês não entenderam, criaturas? Todo mundo, aprenda. Tá? Ah! Ó, traduzir. Entendi. A safada vai sobreviver à pandemia intacta. Vou falar aquele lá que solta a teia? Ai, gente, para, tá? Não precisava ter dito, tá? Eu vou ficar quieta. Fica, porque aqui tem algumas pessoas que a gente não pode puxar pelo gogó e apertar, entendeu? Você assiste Super Homem? Spider-Man? Matheus. Tá, chega. Tá. Ô, professora, Então há um Antes- deslocamento, é uma forma de, ao invés de aparecer o medo real, que seria muito mais forte, aparece esse secundário para a pessoa tentar é menos pior, digamos assim, este receio do que o real. Então, é uma defesa que nós criamos. Qual é a outra? Isolamento. Isso. Não estou percebendo nada, não está acontecendo nada, está tudo tranquilo. Teve alguma mudança, pessoal, esse ano? 2020 teve algum acontecimento? Claro que não. Seguimos em frente, está tudo tranquilo. Isolamento, tá? Os 3 macaquinhos, ok? Então, são algumas formas da pessoa tentar se defender. Não estou falando que elas são ideais, mas eu estou falando o que geralmente elas colocam de mecanismo de defesa do ego. E a outra, anulação retroativa. Imagina, terá consequências? Não, porque veja bem, se a gente for analisar essa situação, a humanidade sempre teve os seus momentos. Vide a época da peste negra, imagina, isso. Então, assim, ela sempre há uma anulação e uma certa intelectualização para justificar aquilo. E por dentro a pessoa está um turbilhão, está caótico, os sentimentos estão todos caóticos, né? Está um turbilhão que, se pudesse ser transmitido para fora, ela seria pura agitação, puro mal-estar, só que não, tá tudo. Veja, faz parte do ser humano. Isso sempre aconteceu. Por que não iria de acontecer agora? Então, olha como é um discurso intelectivo, mas esvaziado. Então, a gente vai chamar isso de uma anulação retroativa, tá? Pessoas obsessivas compulsivas, elas são extremamente intelectualizadas. Elas são muito racionais. Agora, elas justificam muitas emoções por meio do intelecto, só que a gente não consegue explicar ou experimentar situações através do intelecto. O intelecto é racional, ele não é vivencial. Esse é o grande problema. E por conta disso, pessoas obsessivas compulsivas, elas têm uma tendência a uma imaturidade emocional. Não é intelectiva, é uma imaturidade emocional em detrimento dessa maturidade intelectiva. Tudo ela quer justificar racionalmente, intelectivamente, através de conhecimentos e com um discurso muito bonito até. No entanto, você vê que em termos de sentimentos, de vivência, de sentido de vida, aquilo se torna esvaziado. Não cola, sabe? Emoção. Não há vida. Aquilo é dito como se eu estivesse contando uma história, mas eu não interpreto, eu não vivencio essa história. Aliás, Malu, adorei sua foto, viu? Eu vi, adorei. Que você colocou. Que Matheus ia me fazer uma pergunta. Professor, eu gostaria de saber